Olá a todos. Desculpa, eu achei melhor separar no fim. Não consegui finalizar as gravações ontem, então vou finalizar agora e já disponibilizar para vocês. Continuando com a nossa aula, segunda parte da aula, nós vamos hoje, então, finalizar onde paramos, né? Então, a gente agora o conceito sobre como o organismo faz o equilíbrio do sódio e a regulação do volume do fluido extracelular. Então, até o momento, a gente discutiu como que o nosso corpo, ele excreta diferentes volumes de água na urina e o impacto dessa excreção na concentração dessa urina, né? Então, a gente tem a urina diluída e a urina concentrada, na dependência da nossa necessidade, que se é conservar água ou excretar na dependência da ingestão. Lembrando que sempre a prioridade do nosso corpo, isso a gente vai trabalhar bem na aula prática, é primeiro controlar, regular a osmolaridade do líquido extracelular. Porque o impacto disso na tonicidade e no volume das células, isso tem um impacto muito grande, né? A gente pode ter aí as células ganhando líquido ou perdendo líquido, e dependendo da célula, aí a gente tem lise célula, né, ou prejuízo da sua função. E não só isso, né, dependendo dos íons que está em desequilíbrio, isso pode afetar, por exemplo, o potencial de membrana das células, né, alterando aí a estabilidade dessas células. Então, vale lembrar a importância de todo esse ajuste fino realizado pelos rins. Então, agora, nesse momento, a gente estava falando muito do ADH, agora a gente vai trabalhar bastante a regulação do sódio, tá? Especificamente no fluido extracelular, né? E não só a regulação do sódio, da concentração de sódio, mas também o ajuste do volume também nessa situação. Então, aqui, né, a gente trabalhou bastante o equilíbrio da água através do ADH até o momento, e agora a gente vai introduzir outros hormônios, né? A aldosterona e o natriurético atrial. Então, aqui nesse exemplo, né, a gente, a autora, ela traz a ingestão de sal, né, sem mudança no volume. Então, o que seria? Aquilo que eu comentei com vocês. Vou lá no restaurante, como um monte de shoyu, mas não tenho uma ingestão significativa de volemia, de líquido, de água, de refrigerante, de cerveja, enfim. E aí, o que acontece, né? Nesse momento, com essa ingestão de sal, ou vou no cinema e só como pipoca lotada de sal. Nesse momento, eu tenho uma alteração drástica na osmolaridade, né? A gente tem um aumento incrível aí na concentração de sódio dos fluidos, né? Porém, não tem mudança na volemia. Então, o que acontece? Qual que é o hormônio aí importante aí para compensar esse aumento de osmolaridade? A vasopressina, né? A vasopressina, a gente retendo a água, a gente conserva a água para diluir os compartimentos, né? Então, a gente tem aí uma retenção renal de água, os rins conservam água. O que resulta disso? A gente incha, né? A gente deixa de ter diurese, a gente tem um efeito antidiurético aqui e retém esse líquido. Isso é suficiente para compensar? Na verdade, que isso aqui não ajuda a não agravar ainda mais esse aumento de osmolaridade. Porém, a única forma que a gente tem para corrigir essa osmolaridade aumentada é a sede. Então, essa osmolaridade aumentada, ela ativa lá no hipotálamo, o centro da sede, para quê? Para a gente ter aí a reposição, a ingestão. Então, aí, nesse caso, a gente ingerindo água, a gente aumenta o volume do líquido extracelular, sim, e uma consequência disso é o aumento da pressão arterial. Naturalmente, eu comentei isso na primeira parte da aula. Vão ter alterações aí desencadeadas
para correção de um problema, e aí vai se criar outro problema. Por isso que a correção homeostática aí de uma ingestão em exagero, por exemplo, de sódio, ela pode levar aí até 2 dias, né? Porque primeiro a gente bebe água, aí o rim trabalha para reter essa água, e aí essa água retida, ela consegue corrigir a qualidade. Porém, a gente tem um aumento da pressão sanguínea, né? E aí vão ser disparados outros mecanismos, né, para corrigir esse aumento da pressão arterial. Então, esse aumento, a gente vai ter aí tem uma excreção, né, e de água em resposta a essa volemia aumentada, e essa resposta vai ser lenta. Então, por isso que eu falei, aí pode levar até 2, 3 dias para fazer uma correção homeostática quando a gente exagera aí, tá? E essa pressão arterial aumentada, ela vai ativar, né, o reflexo cardiovascular, diminuindo o tônus simpático e trazendo o equilíbrio para quê? Para ter uma resposta rápida e fazer o controle dessa pressão, né? E aí, com isso, a gente vai ter aí lentamente o restabelecimento dessa osmolaridade e o volume e pressão arterial retornam ao normal, mas isso leva um tempo. Aqui, pessoal, eu coloquei uma caixinha em cima, porque no livro ele está falando de secreção, tá? De sal aumentado. Eu não acho que esse é um termo apropriado, porque quando acaba confundindo vocês, a gente trabalhou que secreção é um mecanismo de algo sangue indo para o filtrado. E aqui é bem geral, a gente está falando de urina, né? Então a gente está falando aqui de urina e água lá de urina, não, desculpa. De sódio e água lá na urina. Então, esse é o processo de excreção. Então, eu fiz uma correçãozinha aqui, tá? Para não confundir vocês. Então, quem faz esse equilíbrio, né, do sódio? Então, quando a gente tem o sódio aumentado, a gente tem a vasopressina agindo para concentrar a água e diluir o compartimento extracelular, né? Porém, quando a gente tem queda de sódio, então, percebam, o primeiro exemplo aqui do sódio, a gente está com a osmolaridade aumentada. E aí, de novo, a água vai ajudar a diluir esse compartimento que está concentrado, né, com a osmolaridade aumentada. Mas e o efeito inverso, né? O efeito inverso, quem tem um papel importante no efeito inverso é a aldosterona, né? A aldosterona, ela faz o quê? Reabsorção de sódio, ela retém sódio e, ao mesmo tempo, ela secreta potássio. Então, esse potássio vai embora, às custas da gente reter o sódio, a gente perde o potássio, né? Então, ela também tem ação, ela também é liberada quando a gente tem uma situação de hipercalemia, né, com excesso de potássio no sangue, né? Quando a gente tem um excesso de potássio no sangue, qual que é o impacto do excesso de potássio na circulação? A gente mexe no potencial de membrana das células, né? Porque o potássio, ele é muito importante ali para o processo de repolarização da célula, né? Então, quando a gente tem uma concentração de potássio predominantemente intracelular, né? E isso é importante para quê? Para manter o potencial de membrana. Então, quando o potássio extracelular ele está ainda mais diminuído, o potássio tem que sair. Então, numa situação de hipocalemia, como eu comentei no começo da aula passada, a gente tem a tendência do potássio de sair ainda mais da célula, né? Pelos canais de vazamento, pela diferença aí de concentração. E saída de potássio, a saída de carga positiva da célula, está acontecendo o quê? A célula está tornando-se mais negativa, né? E aí o potencial de membrana ele fica mais longe ainda do potencial limiar, né, para disparar o potencial de ação. Então, a gente tem aí uma dificuldade de excitabilidade dessas células excitáveis, né? Então, células responsáveis por contração muscular, por exemplo, eu tenho um cansaço muscular, né, uma dificuldade de contrair músculos por conta dessa alteração do potássio. Um outro efeito são as células neuronais, né? Elas têm aí uma tendência de dificuldade de transmissão sináptica por conta dessa alteração. E também, né, mais gravemente, afeta o tecido cardíaco, né?
eu promovo ali uma dificuldade da despolarização das células do miocárdio, e isso é um impacto mais grave aí, um dos impactos mais graves relacionados à hipocalemia. E o contrário, né? O contrário acontece o contrário, né? Eu tenho um excesso de potássio fora da célula, tá? Inicialmente, eu teoricamente, qual que é a tendência? O potássio entrar na célula pelo canal de vazamento, né? Pela diferença de concentração. Fora está mais concentrado que dentro, o potássio tende a entrar, mais de vazamento. Então, num primeiro momento, a gente tem a tendência de despolarizar a célula, acho que a Fernanda bateu bastante isso em tecla, com vocês lá na aula de potencial de membrana, porém é importante retomar isso, por quê, pessoal? Porque vocês vão ver novamente isso, né? No momento é importante vocês entenderem a importância do controle fino do potássio. E lá na frente a gente vai discutir lá na polpa periápse uma outra importância que eu já vou falar para vocês. O que acontece? Num primeiro momento, o potássio aumentado, ele tende a despolarizar a célula, né? Porque a entrada de carga positiva na célula tende a despolarizar essa célula, e aí eu posso ter deflagração de potencial de ação. Mas o que acontece depois de um potencial de ação, né? Então, eu atinjo o limiar, a célula dispara o potencial de ação. O que precisa para repolarizar a célula? A saída do potássio. E a saída do potássio, ela vai estar impedida. Por quê? Porque eu tenho mais potássio fora. Então, ele não vai conseguir sair para repolarizar. Então, eu tenho ali a estabilidade dessa célula, né? Ela não se repolariza, ela não deflagra novo potencial de ação. Então, essa é uma gravidade aí, né? Essa situação é mais grave ainda do que a anterior. E aí, eu acho curioso isso, por quê? Porque as pastas dessensibilizantes, né? Que a gente usa, os cremes dentais dessensibilizantes, eles trabalham com excesso de potássio na formulação. Então, a gente vai trabalhar um pouco isso lá na DM057, que é Polpa Periapse 1, no terceiro ano, e muitos fabricantes ali na bula, né, eles se atrapalham, até em artigos científicos se atrapalham em explicar como o excesso de potássio no creme dental dessensibiliza, diminui a sensibilidade dentinária, né, que é uma dor. Então, é exatamente esse mecanismo. O excesso de potássio ali, num primeiro momento, nas redondezas ali dos nossos receptores, que estão ali nos canalículos, tem uma despolarização, mas aí a célula não se repolariza, né? Então, eu mantendo a escovação, né, constantemente, eu oferecendo potássio em excesso ali, constantemente no creme dental, o que acontece? Eu tenho aí uma situação onde os neurônios, eles não conseguem despolarizar. E aí eu diminuo a sensibilidade dentinária, tá? Associada aí à deflagração de potenciais de ação aí por algum mecanismo aí de sensibilidade dentinária que a gente vai discutir lá na frente, mas não esqueçam disso, tá? Então, aqui a importância do equilíbrio, né? E a participação aí, o efeito da aldosterona fácil. Então, a aldosterona, além dela ter um papel importante no controle do sódio, né, em situações principalmente onde a gente tem queda de pressão e queda de osmolaridade, por exemplo, por diluição. Quando a gente bebe muita água muito rapidamente, a gente tem a tendência de diluir o nosso líquido, né, extracelular. E aí a aldosterona tem um papel importante, né, para reter esse sódio, para controlar a osmolaridade. Que o controle da osmolaridade é o primeiro que nosso corpo tende a ajustar. E ela também tem um papel importante aí na secreção de potássio. Porém, às custas de reter sódio, né? Mas quando eu excesso de potássio no nosso corpo, né? A atividade desse potássio no potencial das membranas, ele vai, de qualquer forma, a aldosterona vai ser liberada para controlar o potássio de reabsorver sódio. Depois esse sódio vai causar uma retenção de líquido, e aí eu vou ter vai corrigir primeiro o potássio e depois vai corrigir as consequências da retenção de sódio, né? Então, lembrem que os ajustes do nosso corpo, eles não necessariamente corrigem a situação num primeiro momento. Normalmente, uma correção pode gerar um segundo problema
e esse segundo problema vai depois ser corrigido até se restabelecer a homeostasia. Então, a aldosterona é um hormônio esteroide, derivado do esterol, produzido no córtex da glândula suprarrenal, né? Então, a circulação sanguínea aqui direta na glândula, né, ela também tem um papel importante no controle dessa secreção direta, tá? Além do eixo hipotálamo-hipófise. Ela é transportada no sangue por proteínas carreadoras, né? E a célula-alvo dela é a célula principal, enquanto o ADH, né? Então, essas células principais, elas estão na porção final do néfron, né? Na região cortical, né? Do ducto coletor. Então, que é a porção mais ducto coletor que ainda tem alteração do fluido, né? E porção final do túbulo distal, né? A porção inicial do túbulo distal tem que as células são parecidas com a porção ascendente da alça, tá? Então a gente tem aí o túbulo distal, ele tem duas porções, uma porção de transição, né? Que é o fim da alça de Henle para início do túbulo distal. Então essa primeira porção aí ainda células principais. Então, como é que é o mecanismo de ação dessa aldosterona? Então, essa aldosterona vem via vasos sanguíneos, né? E aí, como ela é um hormônio esteroide, ela é capaz de atravessar a membrana celular, né? E o seu receptor, ele é intracelular, né? Então, esse receptor, ele faz o quê? Ele faz um aumento de transcrição, tá? De novos canais de sódio e potássio, né? E novas bombas sódio, potássio, ATPase. Para quê? Para intensificar esse processo de reabsorção, porque lembram que uma reabsorção inicial, ela acontece aqui na membrana, né? Na luz aqui do néfron, e tem uma série de canais que fazem essa entrada, que promovem essa entrada do sódio, né? Então, esses canais aí, eles estão sintetizados, tem uma série de diferentes canais aí que podem estarem aumentados, né, na presença de aldosterona, e além disso, né, esse aqui é feito, né, ele sintetiza novos canais e novas bombas, sódio, potássio, ATPase, otimizando o processo de reabsorção. Então, ao mesmo tempo que eu tenho reabsorção de sódio, eu tenho secreção de potássio. Isso aqui é importante frisar. E aí, a recaptação aí desse sódio no outro lado aqui, né, na base lateral, eu tenho aí a participação da bomba sódio, potássio, ATPase, certo? E com isso eu promovo a secreção, né? Então a bomba ela joga o sódio para o líquido intersticial e o potássio para dentro da célula, e aqui eu tenho secreção também. Então a aldosterona faz secreção de novos canais e de novas bombas. Porém, a aldosterona também tem um efeito rápido, né? Um efeito rápido é mexer nos canais já existentes. Então, o que ele faz? Ele mantém os canais por um tempo maior, né? Na membrana apical, por mais tempo abertos, né? E aqui na base lateral, ou membrana basal, ele aumenta a atividade da bomba. Então, ele tem dois efeitos: sintetiza novos canais e novas bombas, e aumenta a atividade dos canais existentes. Como? Aumentando o tempo de abertura aqui, na região apical, e aumentando a atividade da sódio, potássio, ATPase no lado basal ou basolateral. Então, esses são os efeitos da aldosterona. E a consequência disso? Secreção de potássio, né? O potássio vai embora no filtrado, e retenção de sódio, tá? Aqui a água vem junto, pessoal. Aqui não, né? Essa porção é bem importante vocês frisarem isso, que essa região do néfron não é permeável à água, né? A retenção da água aqui só segue o sódio, a aldosterona, na presença das aquaporinas, né? Então aqui eu preciso do ADH,
né? Para eu ter junto com o sódio a retenção de água. Então, eu preciso aí dos dois indo para a água vir junto, senão só vem sódio, tá? O que é importante, bom, mais para frente eu falo. Bom, então, o que afeta a liberação de aldosterona? Então, vamos pensar o que a aldosterona faz. A aldosterona, o que a aldosterona faz? Ela retém sódio e potássio, né? A retenção de sódio aumenta a osmolaridade, né? Então, quando que eu vou ter a liberação de aldosterona? Quando a minha osmolaridade tá baixa, tá? Ou a osmolaridade baixa, ou o sódio baixo. Ou aumento de potássio, né? O aumento de potássio, pessoal, ele é muito importante. Então, a aldosterona é um mecanismo muito ele é o único hormônio que consegue alterar os níveis de potássio, né? Então, a única forma que a gente tem de controlar apenas o potássio é via aldosterona. Então, o aumento de potássio vai estimular a liberação, né? A queda de osmolaridade ou do sódio vai estimular a liberação. E a queda de pressão arterial, ela vai estimular o sistema de angiotensina, tá? A gente já vai falar daqui a pouco. E aí eu tenho a liberação da aldosterona, tá? E aqui, pessoal, um fator que é muito importante, que vocês não podem esquecer. Quando a nossa osmolaridade aumentada, eu não consigo liberar aldosterona, tá? Então, se eu tiver numa situação aí que a gente até vai discutir essa situação pontual de volemia, mas com aumento de osmolaridade, eu não vou ter a liberação de aldosterona, mesmo que eu tenha, teoricamente, ativação do sistema renin-angiotensina para a glândula suprarrenal, mas a osmolaridade aumentada não deixa eu ter liberação de aldosterona, tá? Então, isso aqui vai ser importante, nós vamos aplicar isso na aula prática. O que é o raciocínio que eu preciso de vocês para a aula prática? Porque nós vamos trabalhar tudo isso. O primeiro é se corrigir a osmolaridade, depois vai fazendo subsequentes, né? E aí eu vou ter aí a reabsorção de sódio e secreção de potássio. A secreção de potássio, não confundam aqui as duas setas para cima, né? Esse aqui vai ficar no corpo e esse aqui vai para a urina, tá? Então, de uma forma resumida, quais são os fatores, né? Então, o aumento de potássio extracelular, por si só, estimula a secreção de aldosterona, porque eu preciso excretar o potássio, tá? E aí, queda da pressão arterial e sistema renin-angiotensina, estimula. Queda da osmolaridade, estimula. Porém, o aumento da osmolaridade inibe. Então, quando eu tenho queda da pressão arterial com aumento de osmolaridade, nós vamos falar sobre isso. Eu não vou ter aldosterona. Então, o sistema renina-angiotensina aldosterona, SRAA, ele só acontece a cascata completa se a minha osmolaridade não é aumentada. Então, isso é importante vocês frisarem, tudo bem? Então, como é que é o papel aí do sistema renina, angiotensina, que influencia a liberação da aldosterona? A queda da pressão, né, eu tenho aí uma ação, uma influência direta na queda da filtração glomerular, né, e a queda da pressão diretamente também, né, a arteríola aferente tem mecanismos de detecção direta. Então, eu tenho a queda da pressão sendo detectada pela arteríola aferente diretamente, quanto a queda da pressão diminui a taxa de filtração glomerular, diminuindo a concentração de sódio, disparando o feedback glomerular. Então, esses dois mecanismos fazem o quê? Eu tenho secreção de renina, né? A renina dispara toda a cascata para angiotensina 2. Então, a renina converte angiotensinogênio em angiotensina 1 e a ECA distribuída aí
faz a 1 em 2, né? E essa angiotensina 2, ela tem aí uma série de papéis, e a gente já vai falar mais para frente, tá? Mas ela também atua diretamente no da suprarrenal para secretar aldosterona. Então, esses são os mecanismos de ativação da secreção da aldosterona, tudo bem? E aí, é isso. Então, como que é aqui, na verdade, é um resumo do sistema renina-angiotensina, né, que eu acabei de falar, né? Eu tenho aqui a queda do cloreto de sódio na mácula densa, faz aí a secreção de renina, né? O angiotensinogênio no plasma sendo convertido em angiotensina 1 pela renina circulante e a ECA, né, que está presente aí em uma série de endotélios aí vasculares, convertendo em angiotensina 2, tá? Quais são os efeitos da angiotensina 2? A angiotensina 2, ela tem uma série de efeitos, né? Todos os efeitos da angiotensina 2 priorizam o aumento de pressão arterial. Então, a angiotensina 2 tem sido foco no tratamento de hipertensos, né? Então, já se estudaram aí fármacos que impedem, né, mas ele tem uma série de efeitos colaterais. Então, hoje em dia, o que se tem priorizado no tratamento da hipertensão, né? Além dos tradicionais beta-bloqueadores, os fármacos que bloqueiam o receptor de angiotensina 2. Por quê? Porque a angiotensina 2, ela tem uma ação de promover vasoconstrição. Então, eu tenho um efeito aqui de aumentar a pressão arterial pela ação direta vasoconstritora da angiotensina 2. Atua dentro de controle cardiovascular bulbar, aumentando o tônus simpático, né? Para atuar no aumento de pressão arterial. Ela atua no hipotálamo, aumentando a secreção da vasopressina, porque a vasopressina tem água, conserva água também, teoricamente, para aumentar a volemia, né? Lembrando que os rins não conseguem aumentar a volemia, eles conseguem conservar, né? Para aumentar a volemia, a gente precisa de injeção, reposição hídrica ou plasmática, ou sangue. Ela também atua no centro de controle da sede, lá no hipotálamo, né? Então, a gente também, ingerindo água, a gente também ajuda a vasopressão, porque aí, a de água, sim, tá? Ela também atua no córtex da suprarrenal, ativando a liberação de aldosterona, né? E a aldosterona vai reabsorver água. Com água e a vasopressina juntas, né? Então, a aldosterona e a vasopressina, olha aqui as duas juntas. As duas juntas, sim, retém sódio e água. Né? O que vai acontecer com a pessoa retendo sódio e água? Incha, né? Recupera a volemia perdida, tá? Além disso, ela também atua no túbulo proximal, nas células do túbulo proximal, e aí aumenta a reabsorção de sódio. Porém, o túbulo proximal é permeável à água, né? Já tem aquaporinas constantes e junto com sódio vem a água. Então, não é que a angiotensina 2 promove reabsorção de água, tá? Ela promove reabsorção de sódio, mas o túbulo proximal, ele é permeável e a água vem junto, né? Aquaporina. Então, tudo isso aqui vai ter aumento de anemia, e aumento de pressão arterial. Então, o sistema renina-angiotensina, ele é essencial, né? Ele é um sistema de controle importantíssimo para restabelecimento de queda de pressão arterial com queda de volemia, tá? Então, isso aqui não é uma resposta lenta, né? Então, assim, ele por si só já ativa, né, a ativação simpática, mas a ativação simpática não acontece só via angiotensina 2, né? Eu também tenho o centro de controle, os baroreceptores, com a queda da pressão, eles detectam e eles já ativam, ativam a resposta simpática. E essa resposta simpática, ela é ainda mais aumentada pela ação da angiotensina 2, que aumenta tudo. Então, esse aí é a cascata, né? O hormônio natriurético atrial, ele é o quê? Ele é o único hormônio que promove
a excreção de sódio. Então, natrium, que está aqui no meu próximo slide. Natrium é sódio, urém, urinar. Então, ele promove vamos dizer assim, a urese, não sei se essa palavra é correta, de sódio, ele promove uma ação aí de excreção de sódio. Então, ele é considerado um hormônio que ele é agonista ao sistema renina-angiotensina-aldosterona. Porque o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele é um sistema ativado para reter e recuperar a pressão. E o natriurético, ele é um hormônio disparado, liberado, né, na corrente sanguínea pelos átrios, quando eu tenho aumento de volemia. Então, ele é o hormônio contrário aí, que vai promover o efeito inverso. Então, ele é considerado um antagonista ao sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, ele é secretado quando tem aumento de volume celular, e ele tem efeito direto de aumentar a taxa de filtração glomerular. Ele promove vasodilatação da arteríola aferente, ela fica no seu máximo de dilatação, e constrição aferente. Mecanismos não esclarecidos, tá? Porque, de fato, eu procurei muito como ela consegue dilatar uma e contrair a outra. Pela ação da angiotensina 2 preferencial na arteríola aferente, acho que é isso. Eu fiz o raciocínio inverso, mas é uma lógica. Então, esse mecanismo não foi esclarecido. Então, ela promove o quê? Ela tem que excretar, ela precisa mandar embora esse excesso. Então, a taxa de filtração tem que ser máxima. Como que a gente otimiza a filtração? Dilatando a, né, e contra E para reter bastante aqui, ter bastante força para filtrar. Aqui eu tenho a reabsorção de sódio diminuída ao longo do néfron, especialmente no final, tá? Ela tem uma ação também nas regiões proximais, tá? Proximal, mas o principal dele é lá no final do néfron. Então, eu tenho aqui o quê? Para evitar sódio, eu tenho que parar de reter sódio, né? Eu tenho que bloquear a reabsorção de sódio. E os efeitos indiretos, né, do natriurético, dos hormônios natriuréticos, hoje já se sabe que tem mais de um hormônio natriurético, todos eles têm esses efeitos de promover a excreção de sódio, tá? Mas tem hormônios, tem os natriuréticos encefálicos, o atrial, já descobriram uma série de famílias aí. E eles têm uma ação de bloquear, de antagonizar o sistema renina. Como? Bloqueando a liberação de renina. Porque como que eu bloqueio o sistema renina-angiotensina-aldosterona? Bloqueando a renina, né? Então, ele tem uma ação direta de bloquear a liberação de renina. E, consequentemente, eu não vou ter, uma vez que eu não tenho renina, eu não tenho angiotensina 2, né? E ele também tem um efeito de bloquear diretamente a liberação de aldosterona pelo córtex da adrenal e também bloquear, né, lá no hipotálamo, lembrando que não é hipotálamo, é neurohipófise, mas o controle da secreção da vasopressina acontece no hipotálamo, né? Então, ele vai ter aí uma ação direta no hipotálamo para ir a secreção vasopressina. Então, ele tem uma ação antagônica, né, do sistema completo. Então, o que ele faz, né? O aumento de volume causa estiramento atrial, a Fernanda já trabalhou isso com vocês, volto a falar, né? Esse estiramento promove a liberação dos peptídeos, tá? E aí ele tem essa série de ações, né? Então, no hipotálamo, como eu falei, inibe a liberação de vasopressina, nos rins diminui a absorção de sódio, faz a dilatação da arteríola aferente, né, para aumentar a taxa de filtração glomerular. Na arteríola eferente, diminui a secreção. Essa dilatação aqui vai dar a aferente, tá? Tá dilata, mas não é a eferente. Na eferente, o efeito na eferente é diminuir renina. Quem libera renina é a arteríola eferente. Então, ele dilata a aferente e inibe
a secreção de renina, tá? E aí eu tenho a constrição preferencial da eferente, né, na ausência de angiotensina 2. Ele também atua no córtex diretamente, diminuindo a secreção de aldosterona, e essa secreção de aldosterona também está reduzida por queda de angiotensina 2. Né? Então, como eu não tenho renina, eu não tenho angiotensina 2, e a ausência de angiotensina 2 diminui ainda mais, intensifica aí a retenção, né, de aldosterona. Lá no bulbo, diminui a ativação simpática, tá? Então, ajuda aí a predominar a atividade parasimpática. Tudo isso para quê? Para diminuir volemia, né? Então, eu tendo uma excreção aumentada de cloreto de sódio, a água vai junto, né? Eu vou para a volemia, né? E diminuir o volume sanguíneo, diminuindo a pressão arterial, tá? Então, essa aí é o efeito do natriurético. Pessoal, eu venho falando ao longo das aulas, né, ao longo dos mecanismos compensadores, né, sobre a sede, né? Então, aqui eu gostaria de enfatizar, antes da gente finalizar a aula, que os mecanismos comportamentais, também falei lá no começo da aula, são essenciais aí para ajuste da homeostasia. Por quê? Porque os rins, ele não consegue fabricar água, né? Ele consegue conservar água. Então, para ajustar essa homeostasia da osmolaridade, é importante a ingestão da água, né? E a ingestão da água, ela vem principalmente do comportamento. É importantíssimo aí o comportamento de sede, tá? E também um outro comportamento importante é o apetite por sal. Então, quando vai chegando ali perto da fome, né? Por que a gente tem fome e tem hora que a gente tem fome e a gente quer coisa salgada? Esse é o apetite por sal, tá? Então, quando a gente tem apetite por sal, a gente não tem vontade de comer doce. Pelo contrário, mal, né? Muita gente passa mal, tem enxaqueca, tem dor de cabeça aí associada à ingestão de açúcar, quando a gente está em um momento ali de queda ali, né? No momento de uma refeição, quando uma refeição está se aproximando. Então, quando a gente faz dietas de restrição de sódio, a gente fica ali com vontade, numa necessidade de ingestão de sódio. É o comportamento chamado apetite por sal. Então, quando a gente for trabalhar lá na nossa aula prática, é importante também a gente identificar se o mecanismo comportamental também está relacionado, né? Então, uma osmolaridade reduzida estimula o centro de apetite por sal. E uma osmolaridade aumentada estimula a sede, né? Tudo isso para controlar a osmolaridade. Então, agora, né, só para já vocês entenderem o que nós vamos fazer nessa aula prática segunda-feira. Nós vamos discutir todos os mecanismos e os hormônios envolvidos no balanço hidroeletrolítico. Por quê? Não é só balanço hídrico, né? Mas também dos eletrólitos. E a gente vai também discutir como a gente pode ter diferentes alterações de osmolaridade e elas são independentes, alteração de osmolaridade e volemia. Então, nós vamos discutir, inclusive, tem muitas dessas alterações já no livro da Thorne, aí no capítulo indicado para leitura, como a gente pode ter aumento de osmolaridade com queda de volemia com aumento de osmolaridade, não muda a osmolaridade, mas aumenta a volemia ou diminui a volemia. Então, a gente vai dissociar as alterações de osmolaridade, que são 3, sobe, desce ou permanece igual, com as diferentes possibilidades de alterações de volemia, sobe, desce ou permanece igual. E a gente vai ver como elas podem acontecer e todas as combinações. Então, vamos tentar simular isso. E aí, o que a gente vai discutir? O que nós vamos trabalhar? O raciocínio da nossa, da fisiologia dessa homeostasia, né? Como esses hormônios vão entrar, quando um entra, o outro não, porque eu expliquei para vocês de uma forma geral o envolvimento desses hormônios, mas a gente tem que raciocinar individualmente, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer esse trabalho nessa
prática de segunda-feira. Então, o que eu preciso para segunda-feira? Eu preciso que vocês leiam o capítulo 20, tá? Então, é importante, além de assistir a aula, ler o capítulo. Porque depois do final da aula, vai discutir bem isso. É importante vocês virem com esse estudo, que vocês vão aproveitar muito melhor. Gente, esse conteúdo é muito pesado, é muito complexo, é muito difícil. Sem o estudo de vocês, eu preciso que vocês me deem retorno, porque eu até estava conversando com a Lúcia. A Lúcia fez uma postagem no Instagram, morri de rir, né? Como é difícil o sistema renal. Então, é impossível um professor enfiar o conteúdo na cabeça e vocês saírem sabendo, não dá. Né? Eu mesma já estudei 1 milhão de vezes, todo ano eu estudo, porque são muitos detalhes. E aí, pessoal, eu vou pedir para vocês preencherem a tabela 1 do roteiro, tentar preencher, né, com o grupo de vocês. Então, vocês vão trabalhar em grupos na segunda-feira, tá? E aí, é legal que vocês tragam as informações mastigadas para a aula prática, tá? Nessa tabela. Quem tiver assistido a aula, lido o livro, preenchido a tabela, vai tirar de letra a atividade, tá? E mesmo assim é difícil, vocês vão ver. E aí, o que vai, como que vamos ver? Lá na Renal 6, nós vamos fazer um exercício socrativo no início da aula, assim como nós fizemos na aula passada, tá? Para vocês trabalharem, é um exercício para trabalhar os conceitos aí da Renal 5, e aí, Renal 6. Basicamente, vocês vão pôr em prática, tá? Os conceitos trabalhados na prática 5, e aí a gente vai, vocês vão colocar em prática, vocês vão usar, tô sabendo, não tô sabendo, e aí a gente vai resolver a Renal 5. Então, a aula Renal 6 é uma aula, assim, de fechamento, tá? Então, a gente discute todas as situações, tira dúvida, então é importante aí que vocês estudem. Boa aula prática, estudem a aula prática para virem para a Renal 6 estudados para fazer atividade no Socrative, e aí a gente vai fazer, eu não decidi ainda se vai ser ponto por participação ou ponto mesmo, vai depender do desempenho de vocês, então não decidi se vai ser ponto ou se vai ser nota, tá? A próxima atividade no Socrative. E aí a gente tira todas vocês tiverem depois, tá? Aqui, ó, para mostrar para vocês, essa é a tabela, tá? Eu queria que vocês colocassem o local de produção dos hormônios. Aqui é um resumo dos hormônios que a gente discutiu na aula, o que controla a secreção, o que desencadeia, reabsorção, secreção, e o local preferencial de ação no néfron, tá? Então, só para a gente trabalhar um pouco disso, para daí a gente colocar em prática. Porque essa tabela aqui, ela vai ser muito útil para vocês terem um exercício. Então, uma vez que vocês têm todas essas informações sintetizadas numa tabela, basta olhar o que precisa ser desencadear para vocês acharem qual que é o hormônio responsável. Então, vocês vão precisar pôr em prática tudo isso, tá? Senão vocês vão aprender. Tá certo? Então, eu vou me despedir de vocês. Eu estou à disposição, tá joia? E até segunda-feira, pessoal. Obrigada, bom final de semana e bons estudos.